Tô nível nisso. Quando eu crescer, você vai ver o terno do moço que está aqui comigo. Um dia você vai me ver com um terno desse. Sabe? Ó, são 7h54, agora o assunto do BG Manhã é a reforma da Previdência. Oh, meu Deus! Afinal, a semana foi realmente muito quente no Congresso Nacional. Brasília também é assim, né? Tempo instável, sujeito a chuvas e trovoadas a qualquer momento, mas previsão do tempo à parte, depois da votação na Câmara Federal, o próximo passo é na Constituição, na Comissão de Constituição e Justiça, para depois ir para o Senado. Como é que vai ficar isso tudo? Como é que fica? Vamos falar sobre esse tema polêmico, aqueles que mais interferem na população em geral, com o nosso advogado, ex-presidente da OAB Seccional Sergipe, Henry Clay Andrade. Henry, doutor, tá bonito. Henry Clay, sensacional. Clay também, né? Clay seria o abrasileirado, mas em homenagem a Cassius Clay. Não é verdade? Meu pai resolveu, o primeiro filho, né? Aí eu, Henri, francês, e Clay, inglês. E eu sou lagartense. Aí, tá vendo? Fazer o quê? Mas ficou uma mistura muito bonita, né, doutor? Isso. Doutor, tá muito bonito, como eu disse, muito elegante. E também elegante está a reforma da Previdência? Ela está bem formatadinha, doutor? Olha, eu tenho acompanhado com muita preocupação, né, todo esse processo de mudança, porque a vida vai ficar mais dura para o conjunto da classe trabalhadora. Porque vai contribuir mais, trabalhar mais e ganhar menos. O valor da aposentadoria vai ser menor, né? Eu sei que é aniversário do Scooby, eu disse a ele que não vou contar tudo agora em homenagem a ele. Vai por parte, vai. Vamos devagar para o rapaz não se emocionar muito, não é? É porque a regra atual é de idade mínima mais contribuição, não é? Então, para homens, 60 anos e 55 para mulheres, idade mínima. E contribuição, 35 anos para homem e contribuição, 30 anos para mulher. Essa é a regra atual. O que foi aprovado na Câmara dos Deputados ontem, em 2 turnos, e que precisa ainda ser aprovado também em 2 turnos no Senado, porque se trata de uma emenda à Constituição, né? Provavelmente será, pelo que nós estamos vendo no noticiário. Então, pela tramitação no Senado, há uma previsão de aprovação dessas novas regras até final de outubro para início de novembro, provavelmente de novembro não passa, é que para se aposentar integral, né, os novos trabalhadores ou aqueles que ainda têm muito tempo, falta muito tempo para se aposentar, os mais jovens, né, vão precisar contribuir com 40 anos de contribuição, 40 anos, ou seja, 40 anos trabalhando, sem estar nenhum tempo de intervalo aí sem contribuir. E contribuindo. Se for homem, e contribuindo. E mulher, 35 anos. E por quê? E idade 65 anos para homem e 62 para mulher. Mulher pula de 55 para 62 e homem de 60 para 65. E por que ganhar menos? Exato, ou seja, contribuir. Exatamente a pergunta. Está contribuindo mais, já percebeu? Trabalhando mais e vai ganhar menos. Por quê? Porque além do fator previdenciário, que é o redutor, você não ganha quanto você contribui. Sempre tem um redutor. A regra atual é que o valor médio da sua contribuição, o valor da sua contribuição é a média dos 80% das suas maiores contribuições. Isso dá um valor X. A nova regra que vai ser aprovada no Senado, foi aprovada na Câmara, deixa de ser a média das 80 maiores contribuições, dos 80% das maiores contribuições, para ser a média do total das suas contribuições. Ou seja, se um tempo você contribuía com 100 e no outro tempo, você contribuía com 50, o total da sua aposentadoria será a média disso. E não a média dos 80% maiores. Compreendeu? Então, por isso você vai ganhar menos. Mais o redutor. Então, essa regra que pouca gente está falando, ela é a mais danosa para
o valor da aposentadoria final. Vou repetir, o que hoje você receberia, o seu valor é a média de 80% das suas maiores contribuições, agora vai passar a ser o valor da sua aposentadoria, o total das suas contribuições, durante os 40 anos de contribuição. Se um tempo você contribuía com 100 e outro tempo contribuía com 20, então você tira essa média, vai cair bastante. Doutor. Entendeu aí? Agora eu entendi por que o Scooby foi ficando um pouco triste, mais triste, mais triste. Agora, resumidamente, doutor, por que o governo precisa fazer essa reforma? Porque, primeiro, o governo apontou para essa reforma da Previdência sob o argumento de déficit na Previdência. O problema do Brasil, em verdade, é um déficit fiscal. No meu entender, o prioritário não seria a reforma da Previdência e nem muito menos pagar a conta do trabalhador, porque no Brasil sempre quem paga a conta é o trabalhador e quem produz. É fazer uma reforma tributária. Estão fazendo algo primeiro a reforma tributária, porque se o problema é fiscal, né, então vamos fazer a reforma tributária. Os tributos no Brasil são muito injustos. Porque quem paga os tributos no Brasil e paga alto são os trabalhadores e os empresários, ou seja, quem produz renda, né? Quem gera emprego e quem trabalha. Isso precisa mudar. Na Suécia, por exemplo, se paga 60% de imposto, é alto, mas só quem paga é quem especula. São os ricos, é pela renda e não quem gera emprego. Quem faz crescer a economia e quem trabalha. E por falar nisso aqui no Brasil, as regras valem para todos? Essas novas regras? Essas novas regras, não é bem assim. Os privilégios não se cortaram. Ah, é? Não. E quem são esses privilegiados, doutor? Os privilegiados dos mesmos, né? Então, assim, o sistema de justiça não foi afetado, né? Os políticos não foram afetados. Justiça. Políticos. As Forças Armadas também não foram. Então, esses têm um tratamento, continuam tendo tratamento diferenciado. Então, nós não somos todos iguais perante a lei, perante o governo. Nós não somos exatamente iguais. Deveria ser, mas não vale para todos, afinal. Não está valendo para todos. Está valendo para toda a classe trabalhadora e servidores públicos federais. Porque o que foi aprovado na Câmara atinge apenas os servidores públicos federais. Agora, no Senado, o que se aponta é para estender para os servidores públicos estaduais e municipais, uma PEC paralela, né? Então, por enquanto, os servidores públicos do Estado e os servidores municipais ainda não foram atingidos. Mas há uma tendência de, no Senado, ampliar, estender para os servidores públicos estaduais e municipais todas as regras que foram aprovadas na Câmara dos Deputados. E a minha pergunta, exatamente, é quais são as próximas etapas para que essa reforma finalmente, em definitivo, saia do papel, doutor? Agora, ela já foi encaminhada ontem pelo presidente da Câmara para o presidente do Senado e hoje já começa a tramitar na Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Depois vai para o plenário. Há uma tendência, dito pela própria presidente da comissão, a senadora Tebet, né, Simone Tebet, de que tramitará no Senado em torno de 60 a 90 dias. Então, se nós estamos em agosto, deve ser votado, até votar no plenário, até chegar finalmente à conclusão, dentro de final de outubro para meados de novembro ainda deste ano. Não precisa da sanção do presidente, porque como se trata de emenda à Constituição, basta ser aprovado em 2 turnos na Câmara e em 2 turnos no Senado. E aí muda as regras constitucionais, com essas regras mais duras, em que o trabalhador vai trabalhar mais, vai contribuir mais e receber menos. Existe previsão de 5 regras de transição. Todas elas também são muito duras. A menos pior é para quem falta apenas 2 anos para se aposentar. Quem só falta 2 anos para se aposentar,
na data aprovada no Senado, ou seja, vai entrar numa regra de transição que vai pagar um pedágio de 50%. Ou seja, que se você tiver faltando 2 anos para se aposentar, por exemplo, em novembro, chegar em novembro e está faltando 2 anos para se aposentar, ou menos do que isso, você vai ter que se aposentar com mais, agora não mais 2 anos, mas 3 anos. Trabalhar mais 1 ano. Essa é a menos pior, viu? Mas tem coisa pior ainda? Essa é a menos pior. Olha bem pra minha cara. Por exemplo, para quem falta 5 anos para se aposentar, vai trabalhar mais 6, ou seja, 11. Tá brincando. É isso. Rapaz do Isso céu. pouca gente está dizendo. Exatamente, Está se falando... Não tinha ouvido a respeito. Houve uma estratégia muito bem elaborada pelo governo em se colocar... No interior se fala assim, né? Eu aprendi lagarto assim. O bode na sala. Se colocou o bode... Para dar uma aliviada. Para dar uma aliviada. Isso foi uma estratégia de marketing. Depois tirou o bode e deixou o essencial. Qual era o bode? Era o tal do BPC, né? A questão dos trabalhadores rurais e a capitalização. Se tirou isso, agora ficou bom. Bom nada. Pouca gente, ou quase nada, se discutiu sobre essas regras de transição e sobre se ganhar menos, trabalhar mais e contribuir mais. Doutor, ainda bem que hoje é sexta-feira. Muito obrigado pelas suas informações. Infelizmente não é. E é uma didática, né? Isso aqui é uma informação. É uma informação. As pessoas não estão tocando em assuntos mais delicados, mais sutis dessa reforma. Te agradeço demais. Tenho certeza absoluta que vamos nos reencontrar. Quero sua colaboração, sua contribuição ao nosso BG Amanhã. Mais uma vez. Estarei aqui. Um bom dia, doutor Henry. Bom dia. Tudo de bom. Muito obrigado. São 8 horas.